Olá, gente! Eu tô aqui com mais uma proposta de conseguir postar sempre vídeos com conteúdos bacanas. E hoje eu tô com uma presença maravilhosa aqui do meu lado. Minha querida Letícia Soares. A gente vai fazer uma entrevista aqui breve para vocês. E eu tenho uma primeira pergunta para você, Letícia. Como é que foi? Como é que você começou no teatro, assim, e no teatro musical especificamente? Olha, teatro musical, na verdade eu sempre fiz teatro musical, nunca fiz teatro de prosa. Comecei com o Besouro Cordão de Ouro em 2000 e nem sei quanto mais. E só não fazia de uma maneira... não era o meu único trabalho, eu tinha que fazer outras coisas, enfim, dava aula, vivia de outras coisas. Mas eu sempre trabalhei, fiz o Besouro, Gota d'Água, Candeia. Trabalhei com bons diretores, assim. O último musical brasileiro que eu fiz foi Missa dos Quilombos, a gente foi para Portugal. Então tem bem uma carreira de teatro musical brasileiro, né? E o teatro musical gringo, assim, essas franquias, eu comecei com o Rei Leão. Eu fiz audição aberta lá no Rio e passei em um determinado ponto da quantidade de audições que eu precisei fazer. Eu passei e desde o Rei Leão eu tenho trabalhado exclusivamente com teatro musical, ininterruptamente, graças a Deus. Graças a Deus. Com teatro musical, né? São 11 espetáculos até agora, em 6 anos. Não parou. Não parei. 9 franquias. Né? Esse espetáculo que eu faço agora é o 11º, a 9ª franquia. E começou desse jeito, assim, o teatro musical ele se apresentou como uma possibilidade de cantar, de me expressar, mas não necessariamente ser eu mesmo. Poderia ser uma outra pessoa. E cantando assim desde de pequena, como é que foi isso? Sim, eu cantava desde pequena. Sabe que na verdade eu achava que todo mundo cantava, eu achava que estranho era não cantar. E aí eu ouvia minha mãe cantando, minhas irmãs, todo mundo muito afinadinho, então eu achava que o normal era aquilo. Eu percebi que eu cantava, uma vez eu tava fazendo aula de inglês, a minha mãe foi me buscar. E no curso de inglês, engraçado que eu contei essa história hoje de manhã. No curso de inglês tinha toda sexta-feira uma aula de conversação e depois da aula de conversação tinha uma aula chamada Musical Meeting. Aí nesse Musical Meeting a gente se encontrava para poder ouvir uma música e a professora botava a música e depois a gente escrevia a letra da música que você ouviu. De um tempo que não era tão simples assim encontrar uma letra de música na internet. Não tinha internet assim, né? E aí eu cantava junto com uma outra menina, achava que todo mundo cantava. Mas não é normal uma criança cantar Mariah Carey, não é normal. Imagina, não é. Não é normal. É um pouco normal. E aí a minha mãe chegou pra me buscar, a dona do curso falou assim, vim buscar a Letícia. Aí a dona do curso falou assim, você é a mãe da cantora. Uau. Aí minha mãe, não, da Letícia. Que história. Tipo, porque pra ela, tipo... O que você pode dizer que você teve de maior dificuldade, não só aqui no Cor Púrpura como a protagonista, Cília, mas antes disso, assim, em relação à sua voz, especificamente, né? A gente agora voltando mais para a questão da fonoaudiologia, dos cuidados, e o que você descobriu nesse período? Quando eu comecei a fazer teatro, assim, musical em alto rendimento, eu acho que o principal foi a questão da resistência. Porque no Rei Leão, por exemplo, eram 7 sessões, de 7 a 9 sessões por semana. Então, era normal a gente... Gente, pausa. Fátima, nossa camareira, dá tchau, Fátima. Tô atrapalhando. Não. A gente tá filmando. A Norminha também passou lá no fundo. Norma Tirê. Norma também passou lá no fundo. Que a gente tá no camarim, assim, conversando no camarim. Estamos então, aqui. é isso. Daqui a pouquinho vai começar. Vocês estão sabendo de bastidores. E aí, você tava falando... Então, resistência foi a primeira coisa, né? Você encontrar esse condicionamento. Porque condicionamento é a palavra, mais do que resistência. De você encontrar onde o seu corpo
meio que se habitua, né? Se acostuma a fazer aquele determinado esforço, a ponto daquele esforço não parecer mais esforço. O que demanda, qual a Isso quantidade de energia, até da própria reação que é Principalmente, suficiente. onde eu posso economizar, porque a resistência também passa das economias. Fala das economias, né? Tipo, onde eu posso dar mais pressão, onde eu preciso dar menos. Então, sem perder a própria intenção do personagem. Onde o microfone me ajuda, onde ele me atrapalha. Então, eu acho que principal, assim, dessa trajetória, né? E me apropriando de tudo que eu aprendi, né? Sobretudo nesses últimos meses na Cor Púrpura, é a questão da resistência mesmo, sabe? De como é importante o nosso corpo ir criando um condicionamento. E para a Cor Púrpura, eu acho esse trabalho que a gente faz de pensar nos encaixes, né? Ajuda bastante a gente e também tem uma coisa assim, que às vezes o musical em inglês e em português, eles têm diferenças assim, muito grandes na fonética mesmo. E aí influencia o ajuste. A música foi escrita de um jeito igual, por exemplo, I'm Here. I'm gonna sing. É mais fácil de você encaixar a nota perfeita assim, do que cantar. E aí é bacana a gente falar o que a gente fez, né? Pra isso. Então a gente pegou a vogal, que ela tem facilidade, no caso, no inglês, o I. E a gente fez um formato de I, mas sem desconfigurar a vogal. Sem ficar canti. Isso. E não é uma palavra. Então eu tenho que cantar. A palavra é cantar. A palavra é cantar. Só que dentro a gente forma um I. Sabe assim? Foi esse o trabalho. E aí ajuda a encaixar melhor enfim, essas engrenagens que a gente tem aqui por dentro, as ancoragens que a gente faz aqui. Do jeito que a gente mostra assim, parece, não, porque canta pra trás do quê? Né? O que é esse pra trás aqui que a gente fala, né? Tem muita gente que fala, abre a boca pra cantar. Ajuda, mas não só a boca, a gente tem que pensar que internamente está cantando, seu corpo todo canta. Tem que comprar atrás também. Cantar com a boca de dentro, com a boca de fora. Cantar com o dedo do pé e com a testa, sabe? Cantar com tudo, o corpo inteiro e a voz, né? Corpo inteiro e voz. Então, o trabalho aqui com a Letícia, a gente faz. Então, exercício, né? A gente faz exercício de condicionamento, um montão de exercícios. A gente usa canudo, a gente usa laser, a gente usa sons TENS, que ajudam, né? A gente usa TENS. Enfim, a gente usa uma infinidade de coisas aqui, mas eu gosto sempre de falar, Letícia, que pra você especificamente, é óbvio que é muito importante a gente fazer essa assessoria antes, mas isso tudo que você falou, de compreender aonde eu posso economizar, que tipo de ajuste eu tenho que fazer para aquele encaixe sair perfeito, eu economizar e ter uma alta performance também e saber controlar a pressão desse ar, que foi fundamental. É isso que assim, você só se apropria desse tipo de técnica, né? A partir da orientação, né? E aí você tem todas as coisas que você foi dizendo ao longo, obviamente, e o entendimento do corpo daquilo. O tempo, da maturação de você entender. Porque às vezes o fono, o professor de canto, fala uma coisa que você não entende muito. O corpo não entende, você entende. O corpo não entende, a cabeça entende, mas o corpo não sabe reproduzir aquilo que foi pedido. Então, no momento que o corpo consegue reproduzir o que foi pedido, você consegue uma junção, exatamente. Você aliar a prática à teoria, né? E administrar suas emoções. E administrar tudo, porque uma personagem como a Cilly, que tem um arco dramático assim bem complexo, né? Então, se eu não pensar nessas dosagens, né, nas economias, eu não termino o primeiro ato. Então, é uma economia para poder sempre conseguir fazer igual. Porque não adianta nada. Agora eu dou tudo que eu tenho, acabo com a voz e aí tem mais 2 shows, né? Entendeu? Ainda mais às vezes, né, que nós temos aqui 2 sessões seguidas, duplas, dia de sessão dupla. Dia de sessão dupla são 2 sessões bem bonitas, mas cuidando muito da administração. Não na economia, mas a administração. Porque administrar não quer dizer que você vai poupar. Administrar quer dizer que você vai usar tudo,
mas vai usar com parcimônia, pra você ter pra a primeira e ter pra segunda, entendeu? É tipo, exemplo, você tem 10 pães, você tá com muita fome. Se você comer 2, você tem 8. Se você tá com muita fome, você come 10, quando você quiser comer mais 2, você não vai ter. Então, você tem que ir pensando assim, putz, eu tenho dois shows aí pra dividir esses 10 pães. Então, 5 em um, 5 em outro, mata a fome, canta bonito. Vocês compreendem isso? Por que ela é tão boa? Ah, gente. Porque administra as emoções, é extremamente importante ter essa consciência, essa maturidade. Ela é muito madura demais. E madura em relação à carreira dela. Para encerrar, o que você poderia dar de incentivo, de orientação em relação a essa preparação vocal para quem está começando ou quem já trabalha com teatro musical? Olha, eu acho que é de extrema importância, porque o talento ele te leva a muitos lugares. O talento ele vai te fazer avançar, claro. Mas é o estudo que te faz permanecer. É o cuidado com o seu instrumento que te faz permanecer no mercado. Então não adianta nada você ter a voz mais bonita do mundo e você não se dedicar a ela, não cuidar dela, que acaba. Acaba igual o seu joelho, sabe? Tipo, acaba. Se você não se cuidar, seu corpo inteiro, ele entra em declínio, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando para poder manter o nosso instrumento sempre bem lubrificado, sabe? Bem cuidado. Acho que é por aí. Então o talento ele vai te fazer avançar, mas só quem te faz permanecer é o estudo. Só o estudo, o cuidado, seja uma orientação com fono, seja aula de canto, seja aula de dança, seja o que for, que você, sobretudo em teatro musical, que você tem que estar se renovando, estudando. Se você não fizer isso, vai ser uma carinha linda que talvez não se mantenha no mercado, né? E aí, o trabalho em teatro musical é um trabalho de operário, não tem tanto glamour assim. É só um operário da arte que vai ter o privilégio de cantar e atuar ao mesmo tempo. Se é isso que te move, então estuda. Uau, que aula hoje, hein, gente? Yeah! Vou transformar esse vídeo em podcast também, vai ser bem bacana. Letícia, muito obrigada. Obrigada a você. Eu não tenho palavras para agradecer essa mulher, cara. Essa mulher é a salvação da minha vida. Salvação da minha vida, é sério mesmo. É um privilégio enorme. Tá, não, é meu. Vocês. A gente vai ficar rasgando a seda com o vídeo. Assim, no podcast vai ser mais meia hora de você. A gente tá fazendo vídeo, não é sempre assim mesmo. Tipo, você que é foda, não. Você é foda, eu sei, não. Gente, eu vou desligar então, sou tá eu. bom? Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.